The Handmaid's Tale é uma série muito comentada sobre as alegorias com relação ao fascismo e ao machismo, mas eu acho que a importância política e social dessa série vai além dessas duas questões, e eu vou falar um pouco disso hoje. Meu nome é Gustavo Rego e esse é o Cine Hoje. Bom, como você pode perceber, nesse canal aqui a gente fala de cinema, séries relacionadas a questões políticas e sociais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos falar agora de Handmaid's Tale. Quando for ter spoilers, eu aviso. Nesse começo agora não vai ter, pode continuar sossegado. Bom, a série é do tipo ficção distópica, né, e se passa nos Estados Unidos depois da tomada de poder por um governo totalitário e machista que muda o nome do país para Gilead. Esse governo obriga algumas mulheres, que são chamadas de aias, a servirem de escravas reprodutivas para a classe dominante. Todos os meses as aias são estupradas pelos seus donos, os comandantes, e as crianças geradas por esses estupros são apropriadas por esses comandantes e pelas suas esposas. You girls will serve the leaders of the faithful, and their barren wives you will bear children for them. You are so lucky! A série é contada a partir da perspectiva da June Osborne, que é uma dessas aias que teve a sua filha retirada de seus braços durante o golpe fascista. Bom, além dessa premissa que já é bastante impactante, a série chama muita atenção também por um estilo muito próprio e muito marcante. Eu vou começar comentando pelo figurino. Todo mundo em Gilead usa um uniforme que é correspondente à sua posição social, à sua casta. Isso revela muita coisa sobre esse universo. Então, primeiro, porque mostra como que a sociedade é rigidamente dividida nessas castas. Segundo, mostra como a liberdade individual foi suprimida. E terceiro, repara que o figurino das mulheres, principalmente das classes mais baixas, né, que são as martas e as aias, parece muito com roupa medieval. Já a dos homens, elas são mais modernas e estão relacionadas a posições de poder, do tipo terno e gravata preto e uniforme militar. Já das esposas e das tias, que são mulheres que têm um pouco mais de poder nessa sociedade, elas combinam elementos medievais com elementos modernos. Bom, o que a gente pode concluir disso tudo? Que essa é uma sociedade que regrediu ao pensamento e ao modo de vida medieval? Bom, no discurso sim, mas repara que quem de fato sofre com esse retrocesso são as classes subalternas, são as mulheres ali no caso, né? Elas que se vestem de uma maneira medieval. Porque os homens continuam desfrutando bastante das conquistas da vida moderna. I thought these kinds of places were forbidden. Officially. Unofficially? Oh, we turn a blind eye. Everyone's human after all. Now, let's get you a drink. E outra coisa muito marcante do estilo da série é a fotografia. Ela tem um tom dessaturado, ou seja, as cores são acinzentadas. Ao mesmo tempo, elas são muito marcantes por conta do contraste. Por exemplo, entre o vestido vermelho das aias e o turquesa das esposas. E muitas vezes a fotografia deixa bem evidente a fonte de luz entrando por uma porta ou por uma janela, e às vezes até filmam contra a luz. Os planos abertos também têm sempre um equilíbrio muito bonito, quase simétrico, e que mostra muito bem aquele movimento coreografado das personagens na cena. E esses movimentos são bem valorizados pela câmera lenta, que a série usa bastante, mesmo nos planos mais fechados. E para completar, nós temos as atuações, que são, sem nenhuma exceção, excelentes, muito naturais, muito marcantes, muito fortes, enfim, não tem nenhum ator ou atriz que manda mal nessa série. E a câmera valoriza essas atuações usando o primeiro plano nos momentos mais fortes de emoção. Bom, seria possível a gente interpretar o significado ou os efeitos de cada uma dessas técnicas do estilo de Handmaid's Tale. Mas vamos resumir assim, o estilo de Handmaid's Tale é lindo. Mas aí já aparece uma primeira contradição dessa série. Como é que pode uma série ser tão bonita e retratar assuntos tão horríveis, do tipo tortura, estupro, assassinato, etc? Será que essa série estaria estetizando a barbárie? Estaria romantizando coisas que na verdade são horríveis? Escreve aí nos comentários o que você acha disso, mas eu particularmente não acho que isso é um problema necessariamente. Porque apesar de ser tudo muito belo, não deixa de ser horrível também. Aquela beleza, ela gera um impacto, mas não causa exatamente prazer ou satisfação. Você nunca fica com vontade de estar em Gilead. É tipo olhar aquele quadro Guernica do Picasso, sabe? Que ele impressiona pela beleza, mas também pelo horror. Ele é um horror sublime. Outra problematização que algumas pessoas colocaram é que The Handmaid's Tale estaria se aproveitando de uma forma apelativa dessas cenas de violência. Então estaria fazendo uma espécie de torture porn, né? Uma tortura pornográfica. É como se os espectadores estivessem sendo atraídos
por um desejo sádico de ver aquelas mulheres sofrendo, um desejo até misógino. Mas eu discordo dessa visão também. Como colocaram a Elizabeth Moss, que interpreta a protagonista, e a Margaret Atwood, que escreveu o livro que deu origem à série, essas violências todas que são retratadas ali no universo ficcional são baseadas em violências que realmente existem no mundo real. Por exemplo, o roubo de bebês para entregar a famílias ricas foi uma coisa que realmente aconteceu durante a ditadura na Argentina. As mutilações como forma de punição às mulheres acontecem ainda em muitos países do mundo. Então, a violência em Handmaid's Tale tem um caráter de denúncia. Mas não bastaria as boas intenções das criadoras para a gente dizer que, de fato, essa é uma série de denúncia. Elas conseguem garantir esse caráter de denúncia também pela forma como a coisa é exposta. Toda a encenação adota a perspectiva das vítimas. São elas que a gente vê sofrendo, é a voz de uma delas que a gente ouve na narração, que, aliás, é a protagonista da história. Além disso, toda a violência tem uma carga dramática muito forte, a gente conhece as personagens, a gente cria empatia por elas. Você só vai curtir o sofrimento delas se você realmente for um psicopata. Mas aí o problema é você, e não a linguagem da série que teria te levado a ter essa visão. Pretend you love it. He is your commander. Bom, mas se não é por um prazer sádico, por que será que então tanta gente se sente atraída por uma série que é tão pesada? É que, na minha opinião, o que atrai na série não é o sofrimento das personagens, mas mais a resistência delas contra esse sofrimento e essa opressão. É ver que mesmo em uma situação tão difícil, elas conseguem se levantar e demonstrar alguma resistência. Bom, a partir de agora eu vou começar a falar de coisas que acontecem no enredo da série. Então, se você não assistiu até o último episódio da 4ª temporada, fique atento que pode ser que tenha spoilers daqui pra frente. Ao longo das 4 temporadas, a gente vê as várias formas como as mulheres tentam resistir a Gilead. Às vezes é uma atitude puramente individual, íntima mesmo, de pensar, eu não vou me dobrar a esses caras. Ou às vezes passa por imaginar que não está sozinha, que existem outras pessoas da mesma condição também lutando para se libertar. Mas às vezes pode ser uma atitude mais reativa, do tipo um atentado terrorista que acaba matando até outras pessoas que também são vítimas desse sistema. Ou então pode ser tentando convencer as pessoas da classe dominante a fazerem reformas no sistema, que é mais ou menos o que a June tenta fazer quando ela se alia com a Serena Joy. There was an Offred before me. She helped me find my way out. She's dead. She's alive. She is me. We are handmaids. Mas a June vai percebendo que nada disso dá certo, ou pelo menos não é suficiente para atingir a libertação que ela deseja. É daí que depois dela enlouquecer e quase matar a Serena, a June tem uma epifania e começa a elaborar um plano para levar as crianças para fora de Gilead. Esse momento é um salto político para June. Ela percebe que o seu caminho deve ser a organização coletiva dos oprimidos. Ela até conta com a ajuda de um membro da classe dominante, que é o comandante Lawrence, mas tendo seu objetivo próprio, sem depender do comandante. E a June percebe também que ela precisa golpear onde dói mais, que é no bolso e na espada, porque a reprodução das crianças é a principal vantagem econômica e política de Gilead no plano internacional. Made my decision. It's not your decision. Mas às vezes The Handmaid's Tale pode ser bem irritante também no aspecto político, porque muita gente, e eu me incluo nisso, começa a olhar a série e pensar, tá, beleza, essas meninas estão aí sofrendo pra caramba, mas quando é que vai ter uma rebelião? Quando é que vai ter uma revolução em Gilead e a gente finalmente vai ter a vingança dos oprimidos? Essa impaciência foi maior principalmente entre a 2ª e a 3ª temporada, que muita gente achou muito arrastada, longa demais. E outra coisa que incomodou bastante foi que a June quase escapa de Gilead umas 3 vezes. E quando parecia que isso ia acontecer de novo na 4ª temporada, a gente parou e pensou, ah não é possível, eu vou desistir dessa série. No fim das contas, a 4ª temporada até avançou um pouco aí nessa trama da revolução, mas ainda de uma forma tímida. Pelo menos pra mim, tá bem aquém daquilo que eu imaginei que poderia acontecer nesse universo. Por enquanto, a gente teve só um temperinho ali de uma rebelião das aias, de uma resistência armada, tipo uma guerrilha ali em Chicago, e de divergências e conflitos entre os comandantes. Mas nada que leve a uma crise final de Gilead. Tá, mas por que será que tá rolando essa enrolação toda? Bom, a resposta mais cínica e óbvia seria: estão enrolando mais para ter mais episódios e vender mais série. Bom, realmente, enrolar uma série o máximo possível é uma coisa muito comum nesse universo aí das séries. Mas eu acho que mesmo que não seja intencional, essa enrolação acaba tendo uma alegoria política também que é bem interessante. Olha só, às vezes a June parece que está num trabalho de Sísifo, que é aquele tipo de trabalho que a gente repete todo dia e volta sempre para estaca zero. Mas aí eu me pergunto, essa não é exatamente a mesma situação política que a gente se encontra hoje? Quantas vezes na minha vida eu pensei, agora não tem jeito, o Bolsonaro vai cair, não tem como. E ele voltou de novo com a mesma popularidade de sempre, ou às vezes até maior. Será que essa nossa angústia para ver uma revolução em Gilead não é igual à nossa angústia para viver uma revolução no século XXI?
Uma época que revolução não é nem cogitada em nenhum lugar do mundo. Ou então, se a gente olhar para a história das revoluções, a gente vai perceber que a maioria foi reprimida e só algumas foram até o fim. Pode ser então que a história de quase todas as revoluções do mundo seja muito parecida com a do trabalho de Sísifo. Aqui no canal eu fiz recentemente um vídeo sobre Matrix, em que eu dizia que essa trilogia refletia viver numa época em que revolução está fora do horizonte. Será que The Handmaid's Tale está sofrendo desse mesmo problema? Será que os criadores e criadoras de The Handmaid's Tale não conseguem nem imaginar uma revolução? Ou será que elas estão só querendo representar como fazer revolução é de fato uma coisa muito difícil em qualquer contexto histórico? We don't hide. We fight. A quarta temporada da série trouxe também uma questão muito importante sobre revoluções, que é o risco de uma revolução ser desfigurada por um tirano. No caso da série, o tirano pode ser o próprio herói, ou seja, a June. No episódio Porcos, da quarta temporada, quando ela ordena o esfaqueamento do cara que estuprou a Esther, a June fala igualzinho a tia Lídia. This man betrayed his own country, the United States. The punishment for these crimes is death. Make me proud. Mais tarde, no episódio Lar, que é da quarta temporada também, ele começa com a June usando elementos do cenário que são vermelho e branco, demonstrando que mesmo no Canadá ela ainda guarda alguns traumas de ter sido uma aia. Mas mais tarde, no mesmo episódio, vão surgindo alguns elementos turquesa no cenário e no figurino dela. E ela começa a amarrar o cabelo igualzinho às esposas. Até que finalmente ela faz isso aqui. Do you understand me? Do you understand me? Isso sem falar na relação dela com o Luke e vários outros comportamentos que vão mostrando o quanto ela se apropriou de alguns dos comportamentos dos seus inimigos, dos tiranos. É porque a brutalidade de Gilead transforma as pessoas. E o processo revolucionário obriga as pessoas a tomarem decisões difíceis. Por exemplo, quando a June decide deixar a Eleanor morrer, porque se ela socorresse a Eleanor, ela ia criar um grande problema para o plano dela de tirar as crianças de Gilead. Por outro lado, no último episódio da quarta temporada, quando a gente vê a June organizando as refugiadas de Gilead para dar uma porrada ali no Fred Waterford, eu fiquei me perguntando, será que essa violência é de fato um problema? Ou será que é uma vingança dos oprimidos contra os opressores? Será que não seria uma violência legítima, que na verdade é uma resistência contra a opressão? De novo, essa cena tem paralelos da June com a tia Lídia. Ela usa um apito que é igualzinho que a tia Lídia usava. Mas o episódio todo é construído para a gente sentir uma imensa satisfação em ver aquela vingança. Era isso que eu sentia muita falta nas temporadas anteriores. Era aquela violência satisfatória do tipo Tarantino, sabe? E essas alegorias todas sobre revolução podem te fazer pensar, será então que essa é uma série socialista? Eu acho que não, ou pelo menos não diretamente. O centro da série me parece mais ser mostrar a fragilidade das instituições liberais do que exatamente fazer uma crítica ao sistema econômico do capitalismo. No episódio Família da terceira temporada, por exemplo, a gente vê o choque da June ao encontrar Washington DC totalmente desfigurada. Ou seja, o espírito americano que está associado à liberdade foi destruído por um inimigo interno que é anti-americano. Tanto que Gilead se chama Gilead e não Estados Unidos da América. Por isso que eu acho que essa é uma série mais liberal do que socialista. Porém, ela não deixa completamente de comentar sobre questões de classe. A Margaret Atwood acho que foi muito esperta de novo nessa alegoria, porque ela mostrou como, ainda que todas as mulheres sofram opressão, algumas delas nascem para ser burguesas ou esposas, enquanto outras nascem para ser proletárias ou aias e martas. E mais do que isso, ela mostra como boa parte da opressão sobre as mulheres está baseada na reprodução da sociedade, ou seja, na necessidade de explorar o trabalho das mulheres para cuidar e criar os filhos e a casa. E para deixar muito explícito como isso é uma relação que é econômica também, ela fala como as aias são uma mercadoria importante ali em Gilead. Ou seja, ainda que seja uma série, no geral, um pouco mais liberal, ela tem pelo menos um pezinho aí no feminismo marxista. This is your second posting, then? Yes, ma'am. Good. Our last one was brand new. It was like training a dog, only not a very smart one. A Margaret Atwood lançou o livro The Handmaid's Tale em 1985 e a motivação dela foi o governo do presidente americano conservador Ronald Reagan
que ameaçava retirar uma série de direitos conquistados pelas mulheres nas décadas anteriores, nos anos 60 e 70. Já a série estreou em 2017, que é exatamente o mesmo ano em que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Portanto, é claro que a série traz sim alegorias sobre o machismo e sobre o fascismo, mas acho que a força e a importância dela é que, além dela fazer essas alegorias, ela mostra como se organizar para resistir ao fascismo ou até para fazer uma revolução. O quanto que o potencial dessas reflexões vai ser aproveitado, eu não sei. Mas eu fico feliz que essa série tenha, pelo menos, colocado o problema da revolução ali na mesa para a gente pensar. Um assunto que é tão esquecido agora no século XXI. Mas e aí, gente, o que vocês acham dessas interpretações? Vocês acham que faz sentido, não faz? Diz aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, porque eu sempre gosto muito de interagir com vocês aí nos comentários. Se você gostou, não esquece de apertar o joinha aí, que me ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, pessoas que gostam de The Handmaid's Tale podem achar interessante o conteúdo. Se não se inscreveu, inscreva-se, por favor, isso ajuda bastante, beleza? Gente, muito obrigado. Esse foi mais um Cineolho, analisando filmes, interpretando o mundo.